que bom ter a sua companhia em mais um Recado do Coração de Deus. Eu tenho certeza que hoje o Senhor continuará falando aos nossos corações através desses abençoados homens de Deus que convidamos para estar conosco durante todo esse mês. Afinal, nós estamos homenageando a todos os homens, a todos os maridos, a todos os pais que assistem o nosso programa, amém? E o nosso convidado de hoje é o querido pastor Araquém, que hoje lidera a Igreja Internacional da Graça de Deus em Guaianazes, São Paulo. Aproveitar e mandar um grande beijo para a esposa Janaína e também para a mãe do pastor Araquém, que é a querida pastora Irene, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, amém? Pastor Araquém, é um prazer ter o Senhor aqui em nosso programa e que a revelação que Deus concedeu ao seu coração venha falar abundantemente sobre a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe o Senhor e o seu ministério. Olá amigos, graças a Deus, é um prazer imenso estar aqui para trazer uma mensagem de fé nesta programação Recado do Coração. É uma alegria, uma satisfação poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração, você telespectador do Recado do Coração. A palavra de Deus, ela muito tem a nos ensinar. No livro de Salmos, é uma palavra que fala sempre comigo, que eu me baseio muito nesta mensagem, que está lá no Salmo 34, quando o salmista Davi, ele disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Preste bem atenção, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios. O que mais me chama a atenção é que o salmista Davi, ele diz: louvarei a Deus em todo o tempo. E nós sabemos que nesta vida nós passamos por aflições, nós passamos por situações adversas. E mesmo Davi passando por situações contrárias, ele sempre louvava a Deus. Esta é a fé que nós temos que viver, porque não são poucas as pessoas que, ao passar por situações adversas, ao passar por crises, por lutas, por batalhas em certas áreas de sua vida, elas perdem a alegria, elas perdem o prazer de andar com Deus. E, infelizmente, nós podemos ver este retrato na vida de muitas pessoas. Já o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele aprendeu a louvar a Deus em toda e qualquer situação. Nós sabemos que no ano nós passamos por 4 estações, a primavera, o verão, o outono, né? Nós sabemos que passamos por todas essas estações e temos que estar determinados, estar firmes para enfrentar momentos difíceis. Na primavera é o tempo das flores, mas no inverno nós podemos ver que não há flores. E assim também acontece na nossa caminhada aqui nesta terra. O que nós não podemos perder é esta alegria de estar louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor em toda e qualquer situação. O homem que escreveu o Salmo 34 passou por adversidades, passou por lutas, passou por diversos problemas, lutou com o gigante, lutou com Golias, lutou com o leão, lutou com o urso e saiu vencedor de todas essas situações e nunca perdeu a alegria de andar com o Senhor. Assim também deve ser o nosso proceder, assim também deve ser a nossa atitude, principalmente nós que andamos com o nosso Deus. Então nós temos que ter esse espírito que engrandece ao Senhor em toda e qualquer situação, seja na luta, seja na aflição, seja na crise. Devemos colocar Deus acima de todas as coisas, ainda que o tempo se feche. E não é porque nós estamos no Evangelho, não é porque estamos com o Senhor Jesus que estamos livres ou isentos de passar por uma situação adversa. A Bíblia fala em Marcos capítulo 4, do versículo 35, que o Senhor Jesus estava com os discípulos e os discípulos também estavam juntos com Jesus e eles estavam atrás
atravessando o mar da Galileia e lá no meio do mar surgiu uma tempestade, o tempo se fechou, o barco balançou, as águas invadiram ou entraram naquele barco e parecia que o barco ia a pique. Os discípulos, eles entraram em desespero e começaram a clamar: Senhor, o Senhor não se importa conosco, o Senhor não vê que nós vamos morrer? E Jesus se levantou e se posicionou e repreendeu o vento e repreendeu a tempestade e houve a bonança. Então observe, você que me assiste agora, você que está ligadinho nesta mensagem, que mesmo os discípulos, estando com o Senhor Jesus, veio uma tempestade, o tempo mudou, a situação ficou complicada, mas o Senhor Jesus repreendeu aquela tempestade e mais do que isso, a Bíblia diz que Jesus, no meio de toda aquela turbulência, Jesus estava descansando, estava dormindo. E por quê? Porque o nosso mestre, ele não perdeu a paz. Esta é a fé que nós precisamos viver com Deus, andar com o Senhor, confiar na providência de Deus, como diz o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Sem falar também em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17, que diz: ainda que a figueira não floresça e não haja vaca nos currais e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que essa fé possa estar dentro de você, que esse espírito possa estar dentro de você, como diz o Salmo 34, que você em toda e qualquer situação possa louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, assim como fez Paulo em Atos 16, quando foi preso por causa da fé que propagava, por causa do evangelho que pregava, e perto da meia-noite, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ao invés de murmurar, de reclamar, de se aborrecer com Deus, ele louva o Senhor Deus, engrandece o nome do Senhor, ele canta para Deus, e aquele louvor mexe com a estrutura do céu e faz Deus se manifestar de uma maneira muito especial, porque de repente houve um grande terremoto que todos os alicerces das cadeias foram destruídos e todas as portas que estavam fechadas foram abertas. É isso que acontece na vida daquele cristão que louva a Deus em toda e em qualquer situação. Então você que está em casa agora, ligadinho nessa mensagem, seja uma pessoa otimista, uma pessoa de fé, que acredite que o Senhor Deus está no controle de toda e qualquer situação. Louve a Deus, já comece a engrandecer o nome do Senhor, porque Deus há de te dar a vitória. Eu vou ficando por aqui, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe pastor Andréa Rocha, foi um prazer, uma satisfação imensa participar aqui do programa Recado do Coração, e que essa palavra possa abençoar a vida de todos que estão ligadinhos nessa programação conosco. Deus abençoe, forte abraço em nome de Jesus. Se você foi abençoado através do nosso programa ou em uma das reuniões da pastora Andréa Rocha, envie o seu testemunho para testemunhorecado@gmail.com.